Destaques do momento da economia. Governo reduz a previsão de alta do PIB, o Produto Interno Bruto, de 2,4 para 2,1 para esse ano. A inflação oficial em fevereiro, 0,25%. Exportação de café verde brasileira cai 25%. O governo quer permitir que trabalhadores utilizem o fundo de garantia como a garantia para empréstimos e para o cartão de crédito, aliás, saque do FGTS de até R$ 998. Atenção, o prazo termina dia 31. 15 bi estão disponíveis. Você tem veículo, placa final 2, atenção, carro, caminhonete, ônibus, micro-ônibus, moto. Se você optou pelo parcelamento, final 2, nesta quinta-feira, terceira e última parcela. Caminhoneiros que optaram também pelo parcelamento, primeira parcela dos caminhões, placa final 2, pagamento nesta quinta-feira. E mais uma prova de que o agronegócio é o sustentáculo mesmo da economia nacional. A safra de grãos vai crescer nesse ano. Confira. O Brasil deve produzir quase 250 milhões de toneladas de grãos este ano, alta de 3% em relação a 2019, segundo o IBGE. A estimativa é de crescimento para café, soja, algodão e arroz, e de queda para o milho. Em relação à área de colheita, o IBGE estima alta de quase 2% em relação a 2019, totalizando 64 milhões e 400 mil hectares. E as tensões internacionais que derrubaram o preço do petróleo e o pânico gerado pela queda nas bolsas também repercutiram no agro, inclusive para a produção de etanol de cana e de milho. A queda do preço do petróleo vai representar queda do preço da gasolina. Como o etanol é competitivo até 75% do preço da gasolina, isso pode transformar o etanol num produto não competitivo. E aí vai haver um grande problema para a indústria de transformação. Tá aí. Aqui no estúdio, José Mário Rando, pelo menos uma notícia importante. Crescimento da produção agrícola, o agronegócio continua sustentando a economia. Sua análise. Se existir alguém que nós temos que parabenizar nesse país, nós temos que tirar o chapéu, é o produtor. Tanto o agrícola, quanto o produtor da área da pecuária. Porque, olha, eles passam por todas as dificuldades e, ano a ano, a produção agrícola nossa vem crescendo. A produção pecuária também. É o que tem sustentado realmente esse país. Eu não vou nem falar da indústria, porque é um heroísmo o industrial conseguir manter a sua indústria em atividade. Só de manter em atividade já é um heroísmo, né? Agora, o produtor agrícola e o pecuário conseguir aumentar a produção é algo assim que nós temos que tirar o chapéu. E pensar bem, assim, olha, o brasileiro é fantástico, né? Ele é extremamente criativo, ele colocou muita tecnologia dentro da agricultura. A agricultura nossa hoje é tecnológica, uma das mais tecnológicas do mundo, né? E produz muito, sempre utilizando a mesma área praticamente. Não se aumentou a área de produção. E isso vem sustentando a nossa balança comercial. O Brasil é o celeiro de produção mundial, não tenha dúvida nenhuma. E isso graças ao produtor, graças a ele que se esforça, que coloca tecnologia, que coloca a terra dele em risco, né? Que vai lá, faz aqueles financiamentos loucos no banco, que deveria ser com uma taxa muito menor, né? E que muitas vezes eles até perdem, em épocas difíceis, até perdem a propriedade, mas continuam trabalhando, continuam fazendo, e é um heroísmo realmente o que está se fazendo. E o que está segurando realmente a nossa balança é a questão das commodities, não tenha dúvida nenhuma, nos minérios, na agricultura e na pecuária. O Brasil é o maior produtor de gado do mundo e é o maior exportador também, né? Então, nós sabemos que isso está assim, a duras custas. Mesmo na pecuária hoje, o boi não é aquele boi mais que se engorda solto no pasto. Também existem técnicas para se engordar o boi, totalmente diferentes do passado. Antes se matava um boi com 3 anos e meio. Hoje se mata com 19 meses
20 meses com 19 arroba. Então, foi colocado de qualquer maneira uma tecnologia, né, um aprendizado do pecuarista para que ele realmente tenha esse gado precoce, esse gado que o mundo inteiro quer, de primeiríssima qualidade, né, e colocar na mesa do mundo todo a carne de maneira mais rápida. Então nós temos que parabenizar todos os produtores e dar um troféu, né, para o industrial principalmente, porque ele é um herói. Eu não sei como que um industrial consegue manter a sua indústria funcionando no Brasil, com tanta tributação, com tanto problema trabalhista, né, com a tributação absurda, chega a ser 48% do produto dele, final, o tributo, e ele consegue sobreviver com muita dificuldade. Só que tem um detalhe, ele não está conseguindo crescer. Por que não consegue crescer? Nós não temos uma política protecionista para a indústria, né? Nós não temos uma política de importação que faz com que o produto importado fique mais caro que o nosso. Não. De um lado nós produzimos commodities e vendemos barato, é claro, porque ela não é transformada. De outro lado nós compramos o produto industrializado, e custa muito mais caro, evidentemente, mas muito mais barato que o nosso, porque a nossa indústria perdeu a competitividade. Então o nosso industrial, ele é um herói de manter a indústria aberta, a manter produzindo. Não é fácil realmente. Você vê muitos anúncios aí que está crescendo e tal, mas quem está empregando de fato? Só vê crescimento quando há emprego, e não há geração de emprego. Por quê? Porque realmente não está tendo esse crescimento que é tão esperado. O governo, de qualquer maneira, acaba gastando, né? Porque o Congresso aprova despesas, o Senado aprova, hoje o Congresso aprovou 20 bilhões, né, no orçamento. Então, a reforma da Previdência daria uma reserva, aí, uma economia de 100 bilhões. É 1/5 da economia da reforma da Previdência. Esses 20 bilhões serão gastos pelos políticos. Isso daí é uma coisa preocupante realmente, né? Então, independente do veto do presidente, o Congresso aprova. E isso nos traz um déficit muito grande dentro da nação. É preocupante e eu acho que o grande herói é o produtor. Rando, passagens de ônibus intermunicipais estarão mais caras domingo, 9%. Agora, inflação foi 4,5% em 2019. Como é que sobe o dobro? A inflação do mês de fevereiro, oficial, 0,25%. Não tem inflação, como é que o custo de vida vai subir 9%? Olha o exemplo aí das passagens de ônibus intermunicipais domingo mais caras. Explicando isso, Rando. Essa inflação divulgada ela é muito questionável. Extremamente questionável, porque você vê que os produtos nos mercados, a passagem de ônibus subindo, esse índice que está subindo, mais que o dobro da inflação. Então, nós ficamos olhando, mesmo a passagem aérea subiu também. Isso é preocupante, né? Porque o índice não é real. O índice de inflação divulgada é a inflação é outra. Assim mesmo, nós vemos em empresas aéreas com sérios problemas. Esse coronavírus, uma das atividades que ele mais vai atingir é o transporte aéreo, né? Porque ninguém vai querer ir de país para país, vai se evitar de todas as maneiras. Nós já vimos que essa semana uma empresa aérea teve problema sério, né? Acabou parando, e nós sabemos que muitas empresas estão com vários tipos de problema do transporte aéreo, porque vai se reduzir brutalmente o transporte aéreo também. Então, é muito preocupante, porque nós temos um índice, uma realidade de inflação e um índice muito abaixo. Esse índice muito abaixo não reflete na correção de salários. Não refletindo na correção de salários, as pessoas ficam com uma capacidade de compra muito menor. O dinheiro na mão das pessoas fica achatado. Por quê? Porque a inflação não é divulgada de maneira real. Está aí o exemplo da passagem de ônibus. Se está se reivindicando isso, é porque está havendo uma necessidade das empresas de ônibus que subam a sua passagem. Mas, de um outro lado, nós sabemos que é fora da realidade. Por quê? Porque isso não vai ser repassado em salário de ninguém. Então, de uma certa maneira, a própria empresa de ônibus vai ter problema futuramente. Por quê? Porque ela também não vai ter passageiro.
como hoje já está tendo problemas as empresas aéreas, certamente as empresas rodoviárias terão problema também, que é muito preocupante. Mercado de veículos. As indústrias automobilísticas diminuíram agora, nesse começo de ano, a produção porque as vendas tiveram uma ligeira queda. E um segmento que tem aumentado e bastante no país. Carro alugado. Até para Uber isso tem acontecido, para que o motorista possa trabalhar como condutor de Uber. Confira essa matéria especial. Há 2 meses, Celso fez as contas e trocou o carro usado por um 0 quilômetro. Com um novo veículo, ele não paga IPVA, manutenção e seguro. O empresário alugou o carro por 1 ano e meio de uma seguradora. Mas a praticidade de você ter um carro a cada 18 meses com 0 quilômetro na tua mão, o leve e trás para fazer as manutenções devidas e o custo também, porque o custo é excelente, já está tudo embutido, seguro, o IPVA, que você não precisa se preocupar todo ano, e na hora de vender também é muito importante. O jeito do brasileiro ter um carro mudou. O aluguel de um 0 quilômetro por longo prazo é chamado de carro por assinatura. A modalidade fez as vendas de veículos novos dispararem para as locadoras. No ano passado, representaram quase metade do total de emplacamentos de carros no país. E em 4 anos, as vendas diretas para as empresas de locação cresceram 70%, segundo a Fenabrave. Os aplicativos são os responsáveis por boa parte dos carros alugados. De acordo com a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis, 2/3 dos 600 mil motoristas do Uber no Brasil, por exemplo, não são donos dos veículos que dirigem. Nosso grande foco são nos clientes que estão mais preocupados em usar do que ter um patrimônio. Então, o conceito do produto é muito simples, é você ter uso ao invés da propriedade de um veículo, por exemplo. Mas é preciso fazer a conta na ponta do lápis para ver o que vale mais a pena. Financiar, alugar ou comprar à vista. O consumidor deve levar em conta não só o valor, mas também a forma de uso do veículo. Uma simulação feita com os preços praticados pelo mercado dá para ter uma ideia dos gastos. Um carro popular custa quase R$46 mil, financiado em 24 meses e com entrada de 30%, tem um custo com documentação, impostos, emplacamento e manutenção de R$10.200. Em 2 anos, esse veículo valerá R$32.800. Um saldo negativo de R$23.237. O mesmo modelo alugado por 2 anos custa R$23 mil. A tendência mundial, Brasil, é de mais compartilhar do que da posse. Será que eu preciso me descapitalizar para adquirir algo novo, para chamar de meu? Ou eu posso ir pagando mensalmente, deixar o dinheiro lá guardado, rendendo alguma coisa, alguns juros, e não ter essa perda de valor? Um termômetro da economia nacional, Rando. Sem dúvida, o mercado de carros é alguma coisa que no Brasil sempre foi positivo. Por quê? Se existir alguma coisa que é o sonho do brasileiro, né, quase equiparado à casa própria, é o carro. O brasileiro gosta de carro, ele gosta de comprar carro. Mas hoje, se ele fizer os cálculos, não compensa realmente comprar. Hoje a locação é extremamente importante. As empresas já estavam locando carro há muito tempo, né? Hoje, se você vê um motorista de aplicativo que loca um carro, é mais vantagem para ele do que comprar e financiar. Porque se ele vai financiar, nós vimos aí que dá prejuízo realmente. Ele tem que pagar o juro, tem que pagar impostos, tem que pagar uma série de coisas, fica um saldo negativo. Se ele loca, ele vai pagar exclusivamente a locação. Então ele sabe qual que é a despesa dele já definida. A despesa é tanto. Se ele tem um veículo, ele não sabe qual que é a despesa dele. Desde seguros, uma série de coisas que sobem bastante nesse país, então ele tem na mão alguma coisa que ele não sabe quanto vai custar. A partir do momento que ele tem locado, ele sabe o custo exato daquele veículo. E isso dá uma certa folga para ele. Ao mesmo tempo, para as pessoas, não compensa, hoje já não compensa você pegar seu carro e fazer uma viagem longa. Ou você vai com um ônibus confortável, você vai de avião. Chega lá, você pega Uber, né? Você vai daqui para São Paulo.
Você pode ir de avião, você pode ir com um ônibus também confortável no período da noite, de manhã você está lá, você pega um Uber, você vai para qualquer lugar, você se locomove, sem falar que São Paulo você tem a facilidade do metrô também, né, que é extremamente favorável. Então, para muitos lugares do país, já não compensa mais você ir com o seu carro. Nem para uma viagem, às vezes, com a família. Você pega o avião, chega lá, olha, eu quero ir mais tal lugar. Você vai para a praia, eu quero ir em tal praia, mas eu estou sem carro. Não. O Uber fica mais barato para você se locomover de uma praia para outra do que o seu próprio carro. E não tem risco nenhum com o seu carro. Você loca um Uber, você sabe quanto vai custar. Você pega o seu carro, você não sabe se vai cortar um pneu, se vai ter uma batida, se vai ter um problema, se vai ter um assalto. Você tem que pagar estacionamento. Você evita tudo isso. Então, nós já criamos o hábito de viajar com transporte coletivo, evidentemente, tanto aéreo quanto terrestre, e pegar o Uber. E o Uber já chegou à conclusão que é muito mais vantagem para ele locar um carro do que comprar um carro financiado. Isso interfere diretamente na indústria, porque as locadoras não comprarão tantos carros quanto as pessoas compram. Elas trocam após 2 anos, 2 anos e meio. Mas isso faz com que agora, de imediato, reduza brutalmente a fabricação de carros. Tanto que as montadoras todas reduziram. Por quê? Para não ficar com o pátio superlotado. Faz um lançamento e fica essa infinidade de carros, né, à disposição aí, não são vendidos. Isso afeta a economia também diretamente. Por quê? Porque a montadora é um local onde se emprega muita gente. Emprega violentamente, tanto que você diz assim, ó, fechou tal montadora, é 5 mil empregos, 8 mil, 10 mil empregos que vão embora. E isso é extremamente preocupante. Isso deixa realmente numa situação quase que desesperadora dentro da economia. Muito bem. Daqui a pouco você confere. No dia do motociclista, sepultado o corpo do policial militar que morreu em decorrência de acidente de moto. Também, atenção, última semana da vacinação contra o sarampo. E a Zona Azul vai chegar também à Avenida das Esmeraldas. Já, já.